Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais aos domingos, uma série especial que nós estamos falando sobre Provérbios, sabedorias de Salomão. Então, para nossa leitura e edificação, o capítulo 12 de hoje que nós vamos ler, de Provérbios, ele foca intensamente na natureza do caráter e na disciplina da fala. Enquanto os capítulos anteriores, eles focaram na justiça social, o 12, ele olha para dentro. A disposição de ser ensinado e a sinceridade do coração que transborda pelas palavras. Ou seja, tudo aquilo que a gente absorveu e a gente vai fazer, vai exercitar, vai executar. Mas vamos ao que interessa, fazer nossa leitura de Provérbios e assim sermos edificados mutuamente. Eu com vocês e vocês comigo, e assim a gente vai crescendo em espírito e em verdade. Capítulo 12, versículo 1. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os impostos são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessa dificuldade. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Salomão traz muita informação aqui, muita informação valiosa e que nos ajuda para o nosso dia a dia. O preguiçoso, ele não merece nada. Agora, aquele que se empenha tem o favor do Senhor, tem a ajuda do Senhor. E isso
para nós cristãos, é de muita validade. Por quê? Porque nós tentamos de todas as formas agradar a Deus, buscando agradá-lo. E ele recai as suas mãos bondosas sobre a nossa vida, nos ajudando. Mas vamos lá bater ponto por ponto, versículo por versículo, porque assim a gente consegue ter uma clareza maior e entende o que o texto quer dizer para nós em cada ponto, em cada detalhe. Começando pelo versículo 1. Todo o que ama a disciplina, o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é insensato. A palavra insensato aqui, ba'ar, pode ser traduzida como embutrecido ou semelhante ao gado. Salomão argumenta que o que nos diferencia dos animais é a capacidade de aceitar a correção para evoluir. Temos a capacidade de aceitar a correção para a evolução. Por isso que Salomão está deixando aqui essa comparação do sensato e do sábio. O sábio, ele ama quando é repreendido. Ele gosta quando alguém o corrige, quando alguém chega e fala para ele, ó, aqui você errou. Agora, o insensato não. O insensato, ele fica aborrecido, ele fica chateado, ele fica irritado, ele fica nervoso. Ele não quer ser corrigido de forma nenhuma. Ele acha que sabe de tudo, que não precisa de ninguém para nada. E na nossa vida, minha gente, nós precisamos sim de pessoas que são maiores do que a gente para nos coordenar, para nos ajudar, para nos direcionar nessa caminhada ao qual a gente está nessa vida. Senão, para quê, né? Para que a gente está vivo? Se não for para ter correções na nossa vida. Então, no dia de hoje, aceite as correções, aceite aquele que quer te ajudar, aquele que quer te direcionar, aquele que pega, te para e te fala assim, ó, ô Natália, vem cá, aqui nesse ponto você poderia agir dessa forma. Aqui nesse ponto você agiu de forma impensada. Então, para um pouquinho, descansa um pouquinho e pensa nas suas atitudes. Vamos botar aplicações. Não leve feedbacks para o lado pessoal. Quem foge da crítica foge do crescimento. Amar a disciplina é o único caminho para a excelência, tanto espiritual quanto das nossas vidas. Quem te ama de verdade vai chegar para você e vai apontar, vai falar para você aonde você está errando, aonde você pode melhorar, aonde você deve se consertar, qual é a rota que você deve seguir para ter êxito na vida, tanto espiritual, quanto profissional, quanto pessoal, e por aí vai. Então, agradeça se você tem alguém que olha para você e diz, Natália, a rota não é essa, vamos recalcular? Deixa eu te ajudar? Vamos seguir por esse caminho? Agradeça. Versículo 2. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o Senhor condena o homem que maquina o mal. Deus não avalia apenas o ato, mas a intenção que nasce do nosso coração. O maquinador é aquele que gasta tempo planejando a queda alheia. Ele fica ali, o que eu posso fazer hoje para poder fazer mal para outra pessoa? Acho que eu vou fazer isso assim, assim, assado. Então ele fica maquinando aqui, ó. O sentimento, ele gera, e o sentimento, ele se transforma num pensamento, e o pensamento, ele se torna em uma ação. E essas ações, elas acabam fazendo com que o insensato, ele também tenha a parcela dele de queda, porque tudo na nossa vida é dividido. E eu sempre costumo dizer, quem maquina o mal contra mim, um filho de Deus, vamos dizer assim. Quem maquina o mal contra um filho de Deus, aí o negócio, a chapa é quente. A chapa é quentíssima. Porque quem vai te cobrar não é a pessoa, mas é quem ela serve. É Deus. E se você não tem medo de Deus, comece a ter. Porque Ele é justo. Ele é justo e Ele divide de igual modo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente busca para afetar o outro. Aplicação. O que você planeja no seu tempo livre?
Use sua criatividade para construir soluções, não para criar armadilhas para competidores ou inimigos. Busque ser criativo para alavancar seus resultados, para alavancar a sua vida, não para prejudicar o próximo. Se for para prejudicar o próximo, você nem levanta. Sai nem da tua cama. Fica aí deitadinho, quietinho, não perturba ninguém. Se for para prejudicar o próximo, nem levanta. Fica aí deitado, não vai nem para rua. Agora, se você for ajudar alguém, orientar alguém, coordenar alguém, ajude para levantar esse alguém, para impulsionar. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de agregar valores às pessoas. Pessoas que param perto de mim para serem agregadas por valores. Valores, sentimentos bons conselhos, abraços, palavras de ânimo, palavras de incentivo. Seja esse incentivador de pessoas. Seja essa pessoa que vai olhar para o seu próximo e vai querer ajudar, botar a mão na massa para ajudar e não para poder atrapalhar a vida do próximo. Nossa vida é para ser uma escada, somos como escadas. Hoje eu estou no degrau de cima e estou puxando quem está no degrau de baixo. Amanhã, quem está no degrau de baixo pode estar no degrau de cima me puxando para me levantar. Vocês conseguem entender? É assim. Use sua criatividade para fazer o bem, não para destruir alguém, não para fazer o mal a alguém, mas para edificação dessas pessoas, ajuda de fato. Versículo 3. Ninguém se sustenta pela maldade, mas a raiz do justo jamais será sacudida. A maldade pode até dar uma vantagem temporária, mas não oferece base. O justo é comparado a uma árvore com raízes profundas, que resiste à tempestade. Ou seja, o justo ele pode até passar como bobo. Muitas vezes a pessoa olha para a pessoa justa e fala, é um bobão mesmo, vou passar a perna nele, ele vai ver. Mas, quando você faz isso, você não está mostrando o caráter da outra pessoa, você está mostrando o seu caráter, quem você é. E aí, será que você está disposto a assumir as consequências da sua exposição? Será que todos vão gostar? Pense, reflita. Aplicação. Em tempos de crise econômica ou pessoal, o que sustenta é o seu caráter, a raiz, não os seus bens ou folhas. O que nos sustenta é o nosso caráter. As pessoas olharem para a nossa vida e identificar, ali vai um servo do Senhor. Eu vou lá porque lá vou ter bons conselhos. Vou falar com fulano, vou falar com ciclano, vou falar com beltrano, que seja. E lá ela vai me ajudar. Eu sempre busquei fazer isso na minha vida, então busque você também. Versículo 4. A mulher de caráter nobre é a coroa do seu marido, mas a que causa vergonha é como um câncer nos ossos dele. Forte essa palavra. A coroa simboliza honra pública. O câncer nos ossos é uma destruição interna, invisível e constante. Refere-se à parceria e influência mútua no casamento. Ou seja, a sua mulher, ela tem que ser uma coroa, aonde as pessoas olhem para ela e digam o seguinte, para ela e para você, nossa, aquele casal ali, ó, se dá muito bem. São feitos um para o outro. Ela completa ele completa ela. Ela é uma bênção na vida dele. Então, seja essa mulher que simboliza uma coroa, não traz vergonha para dentro do lar, mas que traz uma coroa ao qual esse homem ele pode usar e pode dizer, a minha mulher é o meu porto seguro, é a minha rocha. E isso é mútuo. Tanto a mulher tem que ser uma coroa para o marido, quanto o marido tem que ser uma coroa para a mulher. O relacionamento é a base, é os dois. Mas aqui no contexto, o contexto está sendo a mulher. Então, é um conselho para nós, no dia de hoje, nós mulheres,
no dia de hoje para analisarmos a nossa postura, analisarmos o nosso relacionamento e assim identificar nossa falha, nosso erro, para assim o nosso marido, ele usar-nos como coroa, como um adorno de beleza. Valorize e cultive o caráter no seu relacionamento. Um cônjuge que edifica é o seu maior patrimônio. Um que destrói corrói a sua saúde e propósito. Ou seja você, tanto homem quanto mulher, esse cônjuge que edifica o seu lar. Se você vê que a sua mulher está faltando em algum momento, em algum local, sente com ela, procure entender, veja ao lado dela também, o marido também, a mulher também, de igual modo. Se o homem está falhando em algum lugar, senta com ele, tenta entender com ele o que está acontecendo, o que vocês dois podem fazer para melhorar. E é aquilo, é um sustentando o outro, é um ajudando o outro, um edificando o outro, para o bem mútuo da família. Versículo 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Até o bom conselho de um ímpio deve ser visto como reserva, pois a motivação final costuma ser egoísta ou manipuladora. Devemos olhar, observar e ver as atitudes do ímpio, ver se realmente os conselhos que ele diz que ele está dando, se realmente é para a glória de Deus ou se é para a sua própria glória. Hoje em dia, no século XXI, em pleno ano de 2026, existem muitas pessoas que querem se dar bem através da palavra de Deus. Até o conselho da palavra de Deus que alguém vai te dar, veja se é para autopromoção ou se é para edificação e para a glória de Deus. Porque tudo tem que ser para a glória de Deus. Por isso temos que ter cuidado. Cuidado com quem você se aconselha. Se a pessoa não tem uma vida íntegra, o conselho dela pode até parecer bom, mas trará segundas intenções. Versículo 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas a boca dos justos os livra. O ímpio usa a palavra para caçar. O justo usa a fala para resgatar e proteger. Saiba observar, saiba entender, saiba analisar e veja se o que ele está falando condiz realmente com a vida que ele leva. Aplicação. Use sua voz para defender quem está sendo injustiçado, em vez de se calar ou participar de ataques grupais, como bullying ou até mesmo bullying virtual. Teve uma época da minha adolescência que eu praticava bullying. De tanto sofrer, acabei praticando. E isso me deixou uma pessoa fria, doente. E não é nada bom. Nossa vida tem que ser direcionada e alavancada para as coisas do reino, para as coisas de Deus. E quando a gente se posiciona para as coisas de Deus, Deus se posiciona para as nossas coisas também. E é desse jeito. Então, use sua voz para defender quem precisa da sua ajuda e não para inflamar ainda mais o que o grupo está fazendo com outras pessoas. Versículo 7. Os ímpios são derrubados e deixam de existir, mas a casa dos justos permanece firme. Novamente, o tema da estabilidade. O ímpio é derrubado por suas próprias escolhas. A casa, família e legado. O do justo tem fundação, ou seja, tem um fundamento. A casa do justo ela tem uma fundação. Quem nunca trabalhou com obra, eu já fui ajudante de pedreiro. Na obra da minha casa, minha mãe não tinha condições de pagar pedreiro, ajudante de pedreiro, então eu ajudava o pedreiro na obra. Então, o pedreiro estava fazendo a fundação da casa. A fundação da casa é você cava para poder construir colunas de baixo
para cima. O solo, embaixo do solo, tem o solo, e aqui embaixo vai ficar algumas colunas, acho que chamam-se sapatas. Ficam as sapatas embaixo da casa para poder firmar. E dessas sapatas sobem-se colunas. E essas colunas são para sustentar a casa. Então, a casa do justo, ela é uma casa que tem fundamento, fundação. Não é uma casa construída somente no solo, aonde faz onde faz lá a armação, né? E sobe a casa. Não, não é dessa forma. Tem uma fundação, tem algo para poder segurar e sustentar para essa casa poder subir e assim ter firmeza e não ter a queda. Aí a casa do ímpio é derrubada, porque ela é feita de qualquer jeito. Qualquer informação, qualquer palavra, qualquer coisa. Agora, o justo não. O justo, a casa do justo, ela é alicerçada. E o alicerce do justo é a palavra de Deus. A palavra de Deus e a força de Deus é o que mantém a casa do justo de pé. É o que mantém a casa do justo alicerçada. Construa a sua vida sobre valores, não sobre conveniências. Conveniências mudam, valores são eternos. Ou seja, os valores cristãos devem permanecer fiéis na sua casa, na sua vida. É isso que Salomão está querendo exemplificar para nossas vidas. Nossa vida, ela é e deve ser fundamentada e alicerçada nas Escrituras, em Deus, em quem pode solucionar nossos problemas, em quem pode nos ajudar. Versículo 8. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. A reputação a longo prazo é fruto da inteligência moral. Quem é astuto para o mal acaba sendo evitado por todos. Acaba tendo um certo distanciamento. Ele vai até sobrevivendo junto com o justo, ele vai até levando o justo ali no bico, mas uma hora ou outra a máscara dele cai e o justo conhece a verdadeira face de quem está falando, de que não é a sabedoria, mas sim a insensatez. Aplicação. O sucesso sem sabedoria é curto. Busque ser admirado por sua competência alinhado à sua ética. Ou seja, competência e ética geram louvores. Agora, competência e falta de caráter, uma hora a casa cai. Versículo 9. Melhor é o homem humilde que tem um servo do que aquele que se finge de importante, mas não tem nem pão. Salomão condena a ostentação. É melhor ter uma vida simples e funcional do que viver de aparências e passar fome. Não se endivide para parecer rico nas redes sociais. A verdadeira prosperidade é ter o necessário para viver bem, sem a pressão de manter um status falso. Hoje em dia, no Instagram, então, vivemos de aparência. Eu tenho, eu posso, eu gasto, tá com tudo atrasado, mas tá gastando, mas tá lá, ó, usando cheque especial para poder fazer, para poder ostentar aquilo que não tem, aquilo que não possui. E isso acaba nos retirando do propósito verdadeiro das nossas vidas, que é o quê? Uma vida com propósito. Se você tem, não precisa ostentar, você precisa ajudar. Deus te abençoou para você ajudar a outras almas, não para ficar ostentando. Versículo 10. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. A bondade do justo estende-se aos animais e aos dependentes. O ímpio, mesmo quando parece bom, tem um fundo de interesse próprio ou frieza. Como você trata quem não pode lhe dar nada em troca, como animais ou subordinados?
Esse é o verdadeiro teste do seu caráter. Quer ver um caráter de uma pessoa? Veja como ela trate alguém que não dependa dela, que não precise dela. Que não precise não, que precise de ajuda dela. Veja como ela trata pessoas que têm menor condição. Veja como ela trata pessoas que não têm nada a oferecer. Aí sim você vai estar vendo o verdadeiro caráter dessa pessoa. Cuide da sua inteligência moral. Porque aqueles que tratam bem quem não pode dar nada, quem não pode trazer nada em troca, esse merece honra e merece glória. Agora, quem só trata as pessoas bem por interesse, o destino não é muito legal, não. Então, trate animais que você não tem dar nada, a pessoa não tem como te dar nada em troca. Trate com amor, com carinho, dê um bom dia, dê uma boa tarde, converse com pessoas que não têm. Eu costumo dizer o seguinte: aonde eu trabalho tem a equipe de facility. Facility é o pessoal que faz a manutenção e a limpeza lá do espaço, né? Então, se eu deixei algo cair no chão, eu não chamo eles para limpar, não. Eu vou lá, pego o meu papel e limpo. Eu acho isso um absurdo a pessoa pegar e chamar para poder limpar, sendo que a gente, é nossa obrigação, fui eu que deixei cair. Mas isso aí é de pessoa para pessoa. Então, eu não julgo, mas eu trato eles com honra. Tenho pessoas ali dentro com a máxima estima, sabe? Tenho no meu coração mesmo. Pessoas que têm eu tenho amor, não é só olhar, não é amor mesmo. Então, muitas pessoas olham com olhar altivo. Não, eu trato como se fosse meu amigo mesmo, como se fosse da minha família, como se fosse amigo não, que amigo já é, como se fosse da minha família. Oi, bom dia, abraço, dou beijo. E é isso, nossa atitude deve ser essa. Do menor para o maior, não precisa eu demonstrar para as pessoas, não. É no meu secreto mesmo, eu chego, vou lá, dou um abraço, dou um bombonzinho, dou uma balinha. É meu jeito de amar, dando comida. Quer a melhor forma de amar alguém? Dê alimento para as pessoas. As pessoas ficam felizes com comida. Versículo 11. Quem cultiva a sua terra terá mantimento de sobra, mas quem persegue fantasias não tem juízo. Cultivar a terra é o trabalho focado e real. Perseguir fantasias são esquemas de ganho rápido ou sonhos sem execução. O jogo do tigrinho é um exemplo disso. Você quer ganhar na vida? Vá trabalhar. Levante, vá trabalhar. Tem gente que fica em casa só jogando o jogo do tigrinho, perdendo dinheiro. Você vai ganhar, mas você vai perder porque a banca sempre ganha, gente. Então, abre teu olho, começa a mudar a sua rota, vai arrumar um emprego, vai trabalhar lá, ganhar o seu ganha-pão. E é isso. Aqui, Salomão está dizendo que quem trabalha vai receber. Agora, quem não trabalha vai ficar correndo atrás de fantasia. O que vai acontecer? Você pode até ganhar uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Mas não adianta. São fantasias, ao qual você corre atrás e daqui a pouco, ó, explode. Fuja de promessas de dinheiro fácil. Foque no seu trabalho, no seu estudo e no seu plantio diário. O resultado virá da constância, ou seja, o todo dia. É isso, não tem ganho fácil. Não tem. O ganho verdadeiro é aquele que você levanta, trabalha, estuda, conquista. E é isso. Tem o que fazer. É conquistar, conquista o seu espaço. Versículo 12. O ímpio deseja o botim dos maus, mas a raiz dos justos floresce. O ímpio quer que os outros O ímpio quer o que os outros conquistaram pelo roubo. O justo produz sua própria vida a partir de si mesmo, da sua raiz.
Pare de olhar para o que o vizinho tem. Foque em nutrir em suas próprias habilidades e dons. O florescimento será natural. Falei com uma reunião das irmãs no sábado passado. Perguntei, por que a grama do vizinho ela é mais verde? Por que você acha? Por que você acha? A grama do vizinho ela é mais verde porque o vizinho, ao invés de ficar olhando para a grama do outro, ele está tomando conta da sua própria grama. E se você ficar tomando conta da grama do vizinho, a tua grama fica ali parada, seca. E você não vai ter uma grama bonita. Por quê? Você só fica olhando para a grama do vizinho. Ou seja, para de olhar para a grama do vizinho, foca na sua grama, foca no seu trabalho, foca naquilo que você tem que exercitar, que você tem que executar. Não meça esforços para isso. Trabalhe e conquiste. Porque aí a sua grama também vai ficar verde. Não só a do vizinho, mas a sua também. E quando você se dedica... Ah, meu irmão. Ó, vou até beber minha água porque é Deus purinho. Quando você se dedica, a sua grama, não só a grama vai ficar verdinha. A grama vai ficar verde. Você consegue plantar rosas. Você consegue plantar sementes frutíferas. Porque você está cuidando da sua grama. E não está olhando, observando os bisões lá, ó, na grama do outro. Então, foque na sua. Pare de olhar para a grama do vizinho. Versículo 13. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo escapa da tribulação. A mentira cria uma teia da qual é difícil sair. A verdade é um caminho livre de obstáculos. Diga a verdade mesmo que doa. Ela te livra de ter que lembrar de versões mentirosas do futuro. Ou seja, fale a verdade. Eu não sei, mas eu consigo aprender. Eu ainda não sei, mas eu posso melhorar. Eu ainda não consigo. Me ajuda? Pedir ajuda, pedir conselho, dizer a verdade, falar que ama, pedir conselhos é o caminho do sucesso. Então, sempre diga a verdade. Versículo 14. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos o recompensa. Há uma colheita para o que falamos e para o que fazemos. Ambas as fontes alimentam o destino do homem. Suas palavras de hoje estão preparando um banquete ou uma carência para o seu amanhã. Fale com a sabedoria e trabalhe com afinco. Fale com sabedoria, busque conhecimento, busque crescimento pessoal, busque aprendizado, busque crescimento. Você vai ver que as coisas mudam. Versículo 15. O caminho do insensato parece reto aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve os conselhos. A marca da tolice é a autossuficiência. A marca da sabedoria é a consciência das próprias limitações, quase que não sai. A marca da tolice é a autossuficiência. A marca da sabedoria é a consequência das suas próprias limitações. Ou seja, somos limitados e dependemos da sabedoria do Rei divina de Deus. Sempre que você tiver certeza absoluta de algo, pare e peça a opinião de alguém de confiança. O sábio duvida de si mesmo, o tolo nunca. Eu sou assim. Ai, eu desconfio de mim a todo tempo. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô agindo de forma certa? Será? Eu sempre busco orientação. Elaine, eu sempre peço tua ajuda. E sempre peço a ajuda de Elaine, de Carol, você pediu meu trabalho, né? Elaine, Carol, Aline, são pessoas que me ajudaram muito. Nádia, são pessoas que me ajudam muito, que me impulsionam muito. E são pessoas que me ajudam
na minha caminhada, na minha trajetória. E eu agradeço muito pela vida dessas pessoas. Versículo 16. O insensato revela imediatamente a sua irritação, mas o homem prudente ignora o insulto. O domínio próprio, o tolo é escravo das suas emoções. O sábio tem pele grossa e não se deixa abalar por ofensas menores. Não responda a provocações no calor do momento. Ignorar um insulto não é fraqueza, é controle de poder. Se controlar é difícil pra caramba. Eu confesso que é difícil pra caramba. Essa semana, sempre falando dos devocionais, né? Essa semana eu disse que eu iria perguntar ao Espírito Santo, que um do fruto do Espírito é o domínio próprio. Às vezes eu consigo dominar minha língua, mas eu não consigo dominar minha cara. Faço logo a cara de noite, deboche pra cara da pessoa. Eu consigo controlar muitas das vezes a língua. E muitas das vezes, não todas. Às vezes a língua ela quer sair pra fora. Mas a minha cara é difícil controlar. Então eu quero sentar com o Espírito Santo, eu quero conversar com ele. Quero conversar com o Espírito Santo, saber dele, assim, ó, diretamente, saber dele se a cara também entra no domínio próprio. Porque a boca, tudo bem. Lá em Tiago fala sobre dominar a língua. Mas a cara... Quero sentar com o Espírito Santo para conversar, o papo reto com ele. Então aqui, ó, conselho. Não responda a provocações no calor do momento. Ignorar um insulto não é fraqueza, é controle, é poder. Quem se controla tem o poder. Versículo 17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa fala com engano. Refere-se à integridade judicial e o cotidiano. O coração honesto não consegue distorcer os fatos, ou seja, a pessoa que ela é honesta, que ela leva a palavra, as escrituras sagradas em forma de pauta de vida, ela não consegue distorcer os fatos. Ela não consegue enganar, ela não consegue falar mentira. Ela fica ali, ó, se contorcendo, se remoendo, mas ela não consegue. Seja conhecido como alguém cuja palavra é um documento. A honestidade é a sua maior marca no mercado, ou seja, seu sim seja sim, e o seu não seja não. E é isso. Ah, você falou isso? Eu falei. Então, e talvez. Não, eu falei. Ou eu não falei. As pessoas têm que olhar para você e dizer, ó, a Natália? Não, a Natália ela não disse isso. Porque a Natália ela não fala dessa forma. Quem te conhece vai saber que suas palavras, elas são de veracidade, de verdade. Versículo 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. O poder terapêutico ou destrutivo da fala. Palavras podem causar traumas profundos ou restaurar uma alma aflita. Ou seja, as palavras têm poder. Seja você a pessoa que traz a palavra de cura. Bom dia, você é muito importante. Agradeço pela sua vida. Você faz parte da minha jornada. Obrigada por você existir. Traga para as pessoas aquilo que você gostaria que trouxesse para você. A palavra de Deus, ela é a nossa maior fonte inesgotável do amor de Deus. Nós cristãos, nós devemos ser a cura para aquelas pessoas que foram magoadas, que foram entristecidas, que foram totalmente massacradas pela humanidade, ou até mesmo por uma quantidade de crente, de falso crente. Porque o que mais tem aí é crente falso no mercado, que pega, diz que é cristão, bota uma Bíblia embaixo do braço, fala que é crente, mas na verdade está vivendo um evangelho torto. Um evangelho que não existe, um evangelho de autoprojeção, não um evangelho de mortificar a velha criatura.
Então, seja você essa cura que as pessoas precisam, essa cura que as pessoas necessitam. Seja você o facilitador do Evangelho, o facilitador da mensagem de Cristo, através de suas atitudes de carinho, de amor. Você pode estar lidando com a pessoa mais nojenta do mundo, mas a pessoa mais nojenta não pode mudar o seu caráter. Você tem um caráter de Cristo e é isso. E você não pode mudar. Nós não podemos mudar o caráter de Cristo que habita em nossas vidas. E por não mudarmos o caráter de Cristo, nós vamos ser a cura das pessoas que estão passando por dificuldade, estão passando por momentos difíceis. E esse é o nosso papel, ser o metiolate, ser o metiolate de um coração ferido, ajudar a pessoa a se curar, ajudar a pessoa a chegar até o Evangelho de Deus, até a palavra. Porque a palavra nos cura e nós precisamos curar as pessoas com a palavra. Use sua comunicação para curar as pessoas ao seu redor. Um elogio sincero, uma palavra de esperança pode mudar o dia de alguém. Eu retirei frases e ações do meu... Criei, né? E fiz uma cesta de desejos. E tento toda sexta-feira chegar ou pelo menos 100% dos colaboradores e entregar. Cada um tira um papelzinho. E as pessoas me surpreendem, porque eu falo, caramba, exatamente o que eu estava precisando ouvir. Ai, obrigada, eu estava precisando ouvir essa mensagem, eu estava precisando estava precisando ler isso. Muito obrigada. Então, seja você o facilitador. Às vezes você não pode sentar com a pessoa, conversar, dar um minuto do seu tempo, mas você pode trazer para ela um refrigério para o coração dela, para a alma dela, para a vida dela. Então, seja você esse facilitador de coisas boas, de boas palavras, de boas notícias. Versículo 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. A verdade é eterna porque está alinhada com a realidade. A mentira tem perna curta, mas sabe correr. Ela desmorona com o tempo. Ela sabe correr, mas ela é pega. Não adianta. Quem profere mentiras, uma hora a perna vai cansar e você pode até correr, mas ela vai te pegar. Não troque sua credibilidade eterna por uma vantagem momentânea, garantida por uma mentira. Ou seja, diga sempre a verdade. Esteja sempre em favor, em ordem com a verdade. A verdade, ela tem que ser o fundamento da sua vida. Versículo 20. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no coração dos que promovem a paz. Quem cria conflitos vive em ansiedade. Quem promove a paz, a shalom, experimenta uma alegria interna profunda. Essa semana eu fui questionada sobre a minha felicidade e o meu ânimo e meu jeito alegre de ser. E me perguntaram qual era o segredo. Qual é o segredo de você ser tão animada, tão feliz assim? E eu respondi, é Jesus. É Jesus que motiva e que caminha comigo. É Jesus que me dá todos os dias o fôlego de vida para eu me manter de pé e trazer força e alegria nos momentos, nos locais mais insalubres. Eu levo a felicidade, a minha felicidade e a felicidade que o Senhor me dotou. A minha frase motivacional para todos os dias é felicidade. Eu escrevo no caderno essa palavra, eu escrevo no meu status felicidade, eu escrevo nos meus cadernos, eu escrevo na minha Bíblia, deve ter aqui, ó, em alguma, tem muita anotação aqui, eu saio anotando tudo, mas em alguma dessas páginas aqui
deve ter a palavra felicidade, porque eu busco muito a felicidade. E a felicidade, ela está em Cristo Jesus. A minha vida, eu só sou feliz por causa dele, por causa de Cristo Jesus. Em algum momento aqui deve ter, porque eu sempre escrevo. Aonde eu tô, eu escrevo essa frase, felicidade, porque é o que eu mais busco na minha vida. E eu promovo a paz, eu tento promover a paz. Eu não gosto de briga, não gosto de discussão, não gosto de disse-me-disse, não gosto. E a minha alegria, ela não vem de mim. A minha força não vem de mim. A minha alegria não vem de mim, é do Senhor, é de Jesus Cristo. E é isso. Por servi-lo, eu sou feliz. Por tê-lo na minha vida, eu sou feliz. Então eu busco todos os dias essa felicidade. Busco aqui com os devocionais, trazendo mensagens de edificação, tanto para a rede quanto para mim, porque começa primeiro de mim, para eu poder passar, e é muito bom. Essa felicidade, ela é única, é o rio que jorra aqui, ó, da Samaritana, que foi dito no devocional de ontem. É esse rio de Jesus que transborda na minha vida. E eu não sei ser diferente disso. Eu sou assim, é meu jeito. Aonde você encontrar comigo, eu vou estar sempre rindo, fazendo palhaçada, piada, zoando, perturbando os outros. E é isso. Porque essa é a minha característica. É Deus que me fez assim. Foi Deus. Eu sou de Jesus e Jesus me fez assim. Seja um mediador não incendiário. Promover a harmonia nos grupos onde você vive trará paz para a sua própria mente. Versículo 21. Nenhum mal atinge o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Não significa que o justo não tem desafios, porque tem muitos. Mas que esses desafios não destroem a moral ou espiritualmente. O ímpio, porém, vive sufocado pelas consequências de seus atos. Tenso. É difícil você dizer, porque todas as pessoas olham para mim e dizem: ah, mas você não tem problema? Eu tenho. Quem disse que eu não tenho? Tenho. Problema demais. Problema demais. Todos os dias. Levantar da cama é um desafio. Acordar é um desafio. Levantar disposta todos os dias é um desafio. Um desafio ao qual eu passo todos os dias. Já enfrentei desafios assim, depressão, síndrome do pânico, convivo com a ansiedade, que às vezes quer me abater, quer me derrubar, quer me levar para longe. Mas é aquilo. Eu necessito moldar a minha vida de acordo com a vontade do Senhor. A retidão não te blinda de problemas, mas te dá recursos para que eles não se tornem a sua ruína. Vamos enfrentar problemas, estou falando para o crente, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar dificuldades, mas se eu não abandono o Vasco, você acha que eu vou abandonar minha vida? O Vasco só dá problema. No último jogo ele fez até um jogo bacana, mas se eu não abandono o Vasco, eu vou abandonar a minha vida só por causa dos problemas? Não, os problemas são para serem passados por cima. São para serem enfrentados. Se eu não abandono o Vasco, eu não abandono mais ninguém. Vascaínos, beijo para todos vocês. E ó, vamos continuar em orações para que o Vasco continue nessa boa maré aí, né, gente? O Vasco, só Deus. Só Deus. Versículo 22. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ou seja, a repetição do tema da honestidade para enfatizar a importância diante de Deus. Ou seja, o Senhor,
Ele detesta as pessoas que falam mentiras, que proferem mentiras. Mas ele ama, ele se deleita, ele gosta dos que falam a verdade. Se você fala da palavra de Deus em verdade, usando texto, contexto direitinho, você é muito amado por Deus. Assim como eu sou muito amada por Deus. Eu tenho um amor maior do que qualquer pessoa possa imaginar. O amor de Deus. Isso aí é... Eu não preciso de mais nada, eu só preciso dele na minha vida. E tendo Deus na minha vida, o restante ele vai acrescentando pouco a pouco, de acordo com a sua vontade. E eu aprendi a aceitar a vontade de Deus. Não é de acordo com o que eu quero, mas de acordo com o que Ele quer, com a vontade dEle. E eu preciso me submeter à vontade dEle. Deus tem prazer em quem é transparente. Que sua vida pública e privada seja uma só. Você tem que ser, em qualquer local, a mesma pessoa. Eu falo logo, eu sou doida em qualquer lugar. Sou doida no trabalho, sou doida na igreja, sou doida na rua, sou doida dentro de casa, sou doida em tudo quanto é lugar. Perturbo todo mundo que tá do meu lado. Quem parou do meu lado, eu vou perturbar. Já é uma marca registrada minha. Versículo 23. O homem prudente guarda para si o seu conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama sua tolice. Modéstia intelectual. O sábio não precisa provar que sabe de tudo. O tolo faz questão de mostrar o pouco que sabe e acaba errando. Não queira ser o sabe-tudo da mesa. Fale apenas o necessário e quando for solicitado. Versículo 24. Isso aqui, gente, vou voltar aqui porque é muito importante, tá? Falar apenas o necessário quando for solicitado. Já apanhei muito na vida por falar demais. Por abrir minha boca, a jaqueta da minha boca, quando não era solicitado. E me dei mal por isso. Então, aprenda a falar quando for solicitado. Isso é para mim. Essa palavra é para mim, direcional. Não quero ser o sabe-tudo. Eu quero ser aquela que tem as informações certas na hora certa. Versículo 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. A diligência leva à liderança. A preguiça leva à dependência e à perda da autonomia. Trabalhe com afinco enquanto você é jovem ou tem saúde. A disciplina de hoje compra a sua liberdade de amanhã. Versículo 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A psicologia de Provérbios. A ansiedade consome energias. O encorajamento externo é o remédio. Encoraje hoje, ajude hoje, dê boas palavras hoje. Não dependa do momento propício, mas dependa da sua atitude. Sua atitude tem que falar mais alto do que a sua voz. As atitudes de uma pessoa podem acabar com a ansiedade de outras. Retire uma pessoa por um momento, dê um abraço nela, converse com ela, ouça as pessoas ao invés de só falar, ouça as pessoas e assim você vai ver que você vai ser um remédio para aquelas pessoas que estão em momentos de ansiedade, em momentos que não sabem o que fazer, e você pode ser o ajudador dessa pessoa. E assim fazer com que ele alcance o ápice da sua vida. Então esteja sempre pronto a ouvir e tardio para falar. Identifique quem ao seu redor está ansioso e ofereça uma palavra de ânimo. Às vezes, o seu vai dar tudo certo é o que separa alguém da depressão. É o que separa alguém. Olha, eu estou com você. Vai dar tudo certo. Fique tranquilo. Vamos conversar. Eu estou aqui para te escutar. Ouça. Ouça. Dê atenção. Versículo 26. O justo é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Seletividade social. Nossas amizades determinam o nosso destino.
O justo analisa quem deixa entrar em seu círculo íntimo. Você é a medida das 5 pessoas com quem mais convive. Escolha amigos que te puxem para cima, não para o erro. Eu sempre digo isso. As 5 pessoas que te cercam são as 5 pessoas que vão moldar o seu caráter. Se você se ajunta com 5 ladrões, você é o 6º ladrão. Se você se junta com 5 fofoqueiros, você é o 5 fofoqueiro. Se você se junta com 5 pessoas bem-sucedidas, você será bem-sucedido. Se você se junta com 5 pessoas profissionais, você vai se tornar um profissional. Se você se junta com 5 pessoas que te impulsionam, você vai ser a 6ª pessoa a impulsionar. Então, junte-se a pessoas que vão te levar a ter um bom resultado. Não por conveniência ou por maledicência, mas porque essas pessoas podem e vão te orientar e te ajudar. Versículo 27. O preguiçoso não assa sua caça, mas o diligente valoriza seus bens. O preguiçoso ele até consegue algo, mas não termina o trabalho, não assa o que caçou. O sábio aproveita cada recurso ao máximo. Ele consegue retirar, minha mãe falava que eu consigo tirar leite de pedra. Eu nunca fui preguiçosa. O que tinha na cozinha para fazer, eu estava lá dando meu jeito para fazer. Fazia farofa de biscoito, fazia sopa de entulho, torta de sobra. Sempre soube fazer tudo. O que você falar para mim, Natália, ó, eu tenho isso, isso e isso. E vamos lá que eu vou dar um jeito da gente fazer alguma coisa gostosa aí para nós. Arroz, então, bolinho de arroz. Eu mais fiz bolinho de arroz na vida. Nunca desperdiço nada. Sempre tem um proveito para alguma coisa. Então, não seja preguiçoso. Seja aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar alguém. Eis-me aqui. Estou aqui. Vamos lá. O que eu posso te ajudar? Pode ser que aquela pessoa que você está ajudando, ela não identifique, ela não veja aquilo que você fez. Mas tem outras pessoas que estão vendo o que você está fazendo. E essas pessoas que estão vendo, elas vão lembrar do seu nome. Ah, Natália? Natália na cozinha manda pra caraca. Vamos botar ela aqui. Natália? Natália faz um estudo muito bom. Natália? Vamos pegar a Natália para fazer isso assim, assim, assado. As pessoas sempre lembram. Então, quer ter êxito na vida? Não seja preguiçoso. Seja aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar, a se colocar na frente das situações, na frente das circunstâncias, para ajudar ao todo. Não para sua autopromoção, mas para ver o bem do próximo. O não preguiçoso não é para ele ser exaltado, mas é para que as outras pessoas enxerguem e vejam a glória de Deus através da vida dele. É muito bom isso. Termine o que você começou. Não adianta ter grandes ideias e projetos se você não tem a disciplina para finalizá-los. Versículo 28. No caminho da retidão está a vida. Por esse caminho não há morte. A retidão não é apenas um código moral. É um ecossistema de sobrevivência e eternidade. Viver corretamente é o investimento mais seguro que existe. Ele garante paz aqui e segurança no porvir. Conclusão. O capítulo 12 de Provérbios nos ensina que a sabedoria é uma questão de raízes e frutos. Raiz, caráter, sem disciplina e humildade para aprender, do versículo 1 ao 15. Nossa vida não tem sustento. O justo floresce porque sua base é interna e espiritual. O fruto, a língua e o trabalho. O que falamos revela nossa saúde interna. Palavras que curam, versículo 18. E trabalho diligente, versículo 24. São as evidências de que somos sábios. A resiliência. O capítulo enfatiza que, embora os problemas venham para todos, eles cobrem o ímpio, mas o justo ele permanece firme, versículo 7.
Nesta semana, vamos focar, nessa semana, foque em ignorar o insulto, versículo 16, e em terminar uma tarefa pendente, versículo 27. Ao controlar seus impulsos de sua preguiça, você estará pavimentando o caminho da vida, mencionado no versículo final. Vamos colocar em prática. Insultos, maledicências dizem mais a respeito do outro do que de você. Agora, quando você revida, diz respeito de quem você é. Mantenha-se íntegro, condizente com as Escrituras Sagradas, sabendo que o Senhor é Ele quem domina a sua vida, são as Sagradas Escrituras que mandam no seu bom testemunho, e foi para isso que nós fomos chamados, sermos servos de Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Pai, muito obrigada por nos mostrar que nós devemos não ser preguiçosos, mas devemos estar sempre dispostos a fazer a tua vontade. Aprendemos também, Pai, que devemos ser prudentes e não insensatos, mas sim pessoas sensatas. Que a sabedoria ela não é para nossa autoexaltação, mas sim para mostrar o seu caráter revelado em nós. Que possamos, Pai, a partir de hoje, a partir de agora, que aprendemos que a sabedoria, ela é um dom que vem do Senhor, que possamos colocar em prática, Deus, e assim possamos dirigir e ser dirigidos pelo Senhor. Perdoe-nos, Pai, e dirija-nos. Hoje nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.